metidos ao setor industrial segue sendo fundamental dentro dos Estados Unidos, na Europa, na África, na Ásia, no Oriente Médio e aqui na América Latina. Há opiniões assim que eu vejo, né, que essa espécie de imperialismo de rapina ou seria um sinal de força ou a agonia do dólar, né? Muitos falam de uma agonia do dólar, agonia do império, como se estivessem abandonando a retórica, aquela coisa da luta, a defesa da democracia e partindo para uma espécie de imperialismo sem filtros, né? Como caracteriza o Trump, sem as justificativas dos democratas, defesa da democracia, aquele imperialismo com luvas e pelicas, né? Partindo para uma coisa mais... como é que você vê essa? É uma questão da... Vemos aí um desespero do Império Americano, como se estivesse num período, se estivesse estrebuchando, então ele partindo, reagindo de forma agressiva em diversas frentes simultâneas. Agora, por exemplo, a Groenlândia, México, já ameaçando endurecer novamente com Cuba, e agora ameaçando, inclusive, invadir o Irã, com essa onda de protestos, a Síria, os ataques aí contra o suposto Estado Islâmico na Síria, são várias frentes simultâneas. Como é que você vê esse tipo de ação atual dos Estados Unidos em relação a essa tese de crise do dólar, crise ou agonia de um império? Como é que você vê isso? Bobagens olímpicas, ideologias que prosperam entre nós por aqueles que nunca estudaram o imperialismo. Vou explicar por quê. Há uns 25 anos atrás, aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, nós estudamos com detalhe a obra de um autor chamado Immanuel Wallerstein, que escreveu sobre o World System, teoria do sistema mundo. Junto com ele estavam Giovanni Arrighi, Samir Amin e, sobretudo, meu querido André Gonderfrank. Nós trouxemos eles aqui em Florianópolis. Em breve vamos divulgar as conferências. E Wallerstein achava que os Estados Unidos estavam numa decadência. O primeiro tomo é de 1973, 74. Você veja que de 74 até hoje já se vão lá 50 anos, né? O imperialismo segue em decadência e segue dominante. Então, essa ideia da crise de hegemonia, a decadência do imperialismo, o que faz é desarmar amplos setores sociais para a potência dos Estados Unidos, particularmente aqui na América Latina. E aqui há algo nefasto, né? Porque o pessoal não estuda a África. Os identitários, todos esses, identitarismo negro que está aí movendo, que é pequeno burguês por excelência, quer ser deputado e vereador e prefeito, eles não estudam a situação atual da África. Bom, se vocês lembram a invasão do Iraque, sob a alegação de armas químicas, em que o ex-primeiro-ministro da Inglaterra e George Bush afirmavam que Saddam Hussein tinha armas químicas, fizeram aquela destruição gigantesca, fizeram na Líbia, mataram Muammar Gaddafi e mataram Saddam Hussein, executaram, porque eram fontes de informação valiosas, e invadiram, fizeram uma destruição, um assassinato em massa, crimes de guerra de todo tipo, com a Mr. Condoleezza Rice, uma figura fundamental, Colin Powell, os negros dos Estados Unidos, naquela destruição massiva, gigantesca, de George Bush e dos republicanos, que depois se mostraram todas falsas, mas eles já tinham controle do Oriente Médio, fortaleceram o sionismo racista e bandido de Israel, bandido, criminoso, tanto com os trabalhistas como com os conservadores, com o Likud e com o Partido Trabalhista, fizeram aquela destruição que está sob controle dos Estados Unidos. A chamada reconstrução do Iraque foi feita com empresas estadunidenses. Meu amigo Alejandro Olmos escreveu um livro luminoso sobre a dívida odiosa, que eu tive o privilégio de fazer um prefácio. Robert Fisk, Noam Chomsky e tantos outros denunciaram
à exaustão aqueles crimes, mostrando que o imperialismo, Wilson, e vocês que me escutam, não é um cobertor curto, que se atacar o Iraque, falta munição para atacar a América Latina. E se atuar na Venezuela, falta munição para enfrentar os desafios na África. E se atacar nos três, falta mais munição para enfrentar o poderio chinês na Ásia. Essa ideia do imperialismo como um cobertor curto, estou usando uma metáfora aqui do Sul, é não entender a natureza específica do imperialismo e de duas coisas fundamentais. A capacidade dos Estados Unidos de emitir dólares. O pessoal fica falando aí de BRIC, tudo isso é uma tonteria, isso são desejos que não registram nada. A dívida do mundo capitalista em dólar está acima de 300 trilhões. Imagine você, Wilson, se você tem dólares aí na tua casa. Vamos imaginar que você, um homem culto do cinema e da cultura, interessado na política, tem $1 bilhão aí. Você vai querer a desvalorização do dólar? Para pegar os yuans da China ou os reais brasileiros? Claro que não. Você vai querer manter o valor do dólar. Então, essa transição do padrão monetário, isso é um movimento secular que nem começou. A China tenta, mas a China tem o que ninguém outro país no mundo tem. Nem a Rússia tem, nem o Brasil, nem a África do Sul. O Brasil é um anão. O Brasil é um anão manco, sem cabeça possível. Não tem nenhuma ação capaz de estruturar e entrar no jogo mundial. Então, se tu pegar 335, 340, 350 trilhões que estão aí em dívida, ninguém quer a desvalorização do dólar. Veja, essa semana, a ex-presidente Dilma, presidente do Banco dos BRICS, anunciou um empréstimo do Brasil. Sabe quanto foi, Wilson? 1,7 bilhão de real para o que eles chamam, é um projeto de hospital inteligente. 1,7. A empresa privada aplaudiu, porque um hospital inteligente significa que vamos ver como é que vai ser essa operação, se isso vai ser uma associação com setores privados ou com o SUS. Como é que vai ser esse hospital aí? 1,7 bilhão. Sabe quanto significa isso em dólar? Se o dólar pegar 5 ou 6, significa aí 300 milhões de dólares. Nada. Nada. Uma molécula. Ainda que esse hospital vá lá para a Baixada Fluminense, ou vá para Bangu, ou vá para as favelas de Recife, ou vá para Restinga, em Porto Alegre, ou vá para o Acre, que está necessitado, ou vá aqui, o interior do Vale do Jequitinhonha, em Minas. Isso é uma quinquilharia. Quinquilharia que o petismo e o lulismo apresentam aqui como se fosse uma ação dos BRICS. Os BRICS, tal como estão, uma farsa, porque as pessoas não vêem a carteira de investimento do banco presidido pela ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff. Então, quando eu observo, analisando, para além dessa ideologia petista de 5ª categoria e lulista de 8ª categoria, que fica BRICS, China, Venezuela, Rota da Seda, tentando uma alternativa, é tudo muleta para não dizer nós aqui no Brasil não nos levantamos. É tudo buscando algo no exterior que possa nos ajudar, que vem de fora de nós mesmos, que vem não de nossas forças próprias. É gente que não acredita no povo, na energia do povo, na capacidade desse povo em se levantar. Então fica buscando, né? Por que a China não está defendendo a Venezuela? Por que a Rússia não está vendendo? Por que os BRICS? Toda essa conversa mole de economistas desclassificados, de parlamentares que eu nem escuto, porque eu odeio deputado e senador. Quero te dizer aqui só para você, Wilson. Quando eu vejo um deputado e senador, eu vejo ali quase que um impostor. Na grande maioria dos casos, são impostores, mentirosos, não falam a verdade. Não falam a verdade. Querem apenas a sua autorreprodução e praticam
um cretinismo parlamentar sem sentido. Agora vamos ver eleições. Tu acha que a eleição organiza o povo? Tu acha que a eleição politiza o nosso povo? Tu acha que a eleição organiza uma vontade nacional? Claro que não. Então, eu quero dizer para você que essa ideia de um novo padrão monetário está muito longe de acontecer. Não é que não seja necessário. A China tem uma parte do seu comércio exterior quase como trocas em moedas nacionais. Mas a China tem, além disso, tem um projeto mundial. E a China tem um chão de fábrica que está liquidando com os Estados Unidos em 10 setores estratégicos da economia mundial, dos quais ela está dominando pelo menos 7 deles. E a China é um dos credores dos Estados Unidos, né? Menos do que foi no passado, mas ainda é, porque reduziu a compra de títulos públicos, etc. Mas ela tem uma associação comercial com os Estados Unidos muito importante, as empresas multinacionais. Aí tem um conjunto de considerações que nós teríamos que fazer. De qualquer forma, quando eu olho para o Brasil, esse país imenso, com essa riqueza imensa, com um povo que poderia ser convocado, e é tratado como ovelhas eleitorais. Pela direita, da forma asquerosa de Bolsonaro, de sua família, dos empresários, da maioria da hegemonia nas Forças Armadas, e pela esquerda. Hoje eu vi um vídeo de Lula com sua esposa falando, sabe o quê, Wilson? Que a esquerda e a direita não existe mais. Voltou o discurso dos anos 90. Vergonha, é uma indigência de Lula, e só vou mencionar aqui pela primeira vez, de sua esposa, que é uma Joana Ninguém no baile. Depois que Lula desapareceu, ela desaparece também. Voltou o discurso do FHC dos anos 90. É a primeira vez que eu falo de Janja, por quê? Porque hoje ela postou o Lula lá nas águas, nem sei onde é que era, que a água da direita e da esquerda vem, e Lula dizendo que isso não existe mais na política, desautorizando esquerda e direita. Quer dizer, Lula é um alienante do povo brasileiro quando a direita está armada até os dentes, quando ela faz ofensiva ideológica, política, cultural, quando ela atua nos congressos, no povo, no STF, em escala internacional, apoiado pela direita, etc., o Lula aparece, ele e sua esposa, dizendo que esquerda e direita não existe mais. É um desarme ideológico. Lula é um irresponsável que não utiliza a condição de primeiro pedagogo do Brasil para expor ao povo que está submetido ao medíocre WhatsApp, à indústria cultural, que tem 30% de analfabetos e analfabetos funcionais, que não tem um grau de sindicalização elevado, que está nas organizações populares destruídas, e que, então, por essa razão, o presidente da República tinha que ter um protagonismo. O Chaves, esse cara está anunciando aí hoje que esquerda e direita não funciona mais, Wilson. Pois é, viu, meu Deus? O Lula tinha dito que se houvesse uma guerra, né, dos Estados Unidos da Venezuela, seria uma catástrofe, né? E houve essa ação no território em 3 estados lá na Venezuela. E qual é a resposta, a ação do Lula a isso? Quer dizer, parece que ele está indo para a questão da ação diplomática e aquela coisa. Como é que você vê a reação? Como é que o Lula está reagindo? Esse governo Lula diante dessa ofensiva de Trump sobre a Venezuela? Bom, a ofensiva de Trump na Venezuela, eu quero fazer uma precisão. Se trata de um atentado terrorista de Estado contra um país, que foi decidido em 1 ou 2 horas a operação militar. Mas, como disse o general Dan Kane, que acompanhou Trump na entrevista coletiva, foram meses de preparação. Estão ali nas águas do Caribe, perto de Marquetia. Quando você chega na Venezuela, você chega embaixo, assim, no aeroporto de Marquetia. Depois você fica subindo, até chegar lá em Caracas. Muito bem. Eles estão com o maior porta-aviões do mundo, nuclear, com dezenas de aviões,